Bom, vamos lá. Para começar, não tem nada definido, não tem nada resolvido, não tem nada acabado. Ou seja, não tem terra arrasada. O Fluminense está mais do que na briga para chegar nessa semifinal de Copa do Brasil. Ficou mais difícil? Ficou tão difícil quanto a gente já imaginava que seria. Afinal de contas, o Bahia tem um time qualificado, é um time que tem muita força quando joga em casa, quando joga empurrado pelo seu torcedor, e o Bahia tinha um grande objetivo, que era conseguir pelo menos uma vantagem mínima para o segundo jogo no Maracanã. E o Bahia conseguiu essa vantagem, que também não dá para dizer que é surpreendente, que é algo que, nossa, se a gente não for lá e ganhar o jogo na Fonte Nova, acabou. No Maracanã não tem chance. Muito pelo contrário. Né, é uma vantagem que num confronto equilibrado como esse, para mim, esse Fluminense Bahia é um confronto muito equilibrado, ter a vantagem do empate no segundo jogo é algo significativo, mas está longe de ser algo definitivo. Então o Fluminense ele vai decidir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil em casa, onde também é muito forte. E sim, tem muitas possibilidades para se chegar a essa semifinal. Agora, a gente tem que analisar o que aconteceu aqui hoje na Arena Fonte Nova. E é mais um jogo que o Fluminense perde para si. Perde pelos seus erros, perde pela sua falta de concentração, falta de conexão, falta de foco. E aí a gente vai entrar num tema extremamente repetitivo, que está já mais do que cansativo para o torcedor, que quer ver mais ações para resolver o problema do que explicação. Porque explicação por explicação não tem muito. Como você explica um time que está fazendo um jogo até melhor do que o adversário no geral? Quando o Renato diz na coletiva que o Fluminense foi melhor que o Bahia, eu discordo no grande parte do jogo. Mas ele criou mais oportunidades claras até do que o Bahia e poderia ter saído daqui também com uma vitória. Eu acho que o empate seria talvez o resultado mais justo pelo que foi o jogo no geral. Então não acho um erro de avaliação ou um exagero de avaliação por parte do Renato. E justamente por isso que a gente lamenta e fica revoltado, porque o Fluminense levou um gol já no finalzinho da partida por pura falta de atenção. E aí, desculpa, não dá para um time do nível que o Fluminense tem, com os jogadores que o Fluminense tem, jogadores experientes, jogadores vencedores, não todos, mas muitos, não dá para levar o gol que o Fluminense levou aqui na Arena Fonte Nova. A gente vai tentar, a gente pode debater aqui quem tem mais responsabilidade, são os jogadores, é o Renato que é o treinador, mas o Renato não está lá dentro do campo tomando a decisão, mas ele é o responsável. Eu vou falar mais especificamente sobre isso quando eu vou trazer a palavra aqui do Renato e comentar em cima daquilo que ele disse na coletiva, até porque muita gente pode não ter assistido, enfim. Mas o jogo no geral, se a gente pegar as estatísticas, você pode ver lá, a posse de bola foi igual. As finalizações, o número de finalização foi igual. O Bahia só no final do jogo conseguiu fazer aquela pressão ali, depois justamente do erro cometido pelo Fluminense. Mas no geral, o Bahia começa melhor a partida, até os 23, 25 minutos, mais ou menos, tem um domínio territorial com o Fluminense tendo muito mais presença no campo ofensivo do que o Fluminense e com uma estratégia muito clara. Né? O Rogério Ceni ganha o meio de campo, foi o que eu falei antes do jogo, olha, jogar com esse tripé de volantes, se você perde o meio, tá lascado, porque vai facilitar muito a marcação do adversário, que vai ter superioridade no sistema defensivo, em cima dos pontas, dos atacantes, e aí fica muito difícil a criação. Então o Bahia, quando tinha a bola, posicionava 4 homens lá na frente, o Cauli, o Vitor Ribeiro, o William José e o Kaique por outro lado, pesava muito a última linha de marcação do Fluminense e fechava muito o meio na marcação, marcando a série de bola e depois fechava o meio. Isso fazia o quê? Obrigava o Fluminense a jogar pelos lados, sempre com o Canóbio ou com o Serna. O Serna era uma válvula de escape, mas não conseguiu levar vantagem no enfrentamento. O Canóbio fez um bom jogo no geral para mim, mas perdeu a grande chance que o Fluminense teve no jogo. E isso tem um peso. Então o Fluminense não tinha muito jeito. Sem criação pelo meio, por dentro, tinha que sempre sair pelos lados. E aí o Bahia já estava preparado
para conter as subidas do Fluminense. Não conteve nesse lance com o Canóbio, em que o Everaldo sai para fazer o pivô, consegue fazer o pivô, a jogada se desenrola, o Canóbio sai na frente do goleiro e acaba perdendo uma grande chance, desperdiçando ali uma grande chance. No primeiro tempo ainda teve um gol anulado do Serna no impedimento. Então o Fluminense começou mal o primeiro tempo, o Bahia teve mais domínio e depois dos 25 minutos ali a coisa foi mudando e o Fluminense termina bem o primeiro tempo. Muito melhor do que no início e melhor do que o Bahia, na minha opinião. Vem o segundo tempo e o Fluminense começa, aí inverte. O Fluminense começa com mais pressão, pressionando mais. Tem uma cabeçada do Everaldo que vai para fora, depois tem uma outra, agora eu vou, não sei se foi o Nonato, alguém que finalizou, que também foi uma bola perigosa, isso ali com 5 minutos, e parecia que o Fluminense ia tomar conta daquele início ali do segundo tempo. Foi uma pressão inicial interessante, mas depois o time foi ficando mais desgastado, foi ficando mais cansado, aquela pressão foi se esvaindo. E o Bahia, aos poucos, foi, mesmo sem criar grandes chances, foi retomando o controle. E aí, se vocês observarem, não era uma atuação perfeita do Fluminense, longe disso. Mas o Bahia não conseguia criar assim, chances claras. Não criou, só foi criar depois dos 30 minutos. Mas eu vou chegar lá, porque com 15 o Rogério já começa a mexer. Tira o William José, coloca o Lúcio e coloca o Pulga, que é um jogador que infernizou o lado direito de defesa do Fluminense em cima do Guga, que é um cara que pega, vai pra cima o tempo inteiro, incomoda demais, habilidoso, e realmente ficou mais difícil a partir disso. Mas, de novo, o Fluminense, depois de um certo momento, conseguiu controlar o jogo. Só que aí é uma coisa que já irrita todo mundo há muito tempo. O Renato, vendo o time cansado em campo, vendo o time pedindo socorro, não mexeu. Não mexia de jeito nenhum. E só foi mexer aos 30 do segundo tempo. Praticamente aos 30 do segundo tempo. Quando o Rogério já tinha trocado 4 jogadores. Isso não se converteu, obviamente, necessariamente, imediatamente, em chances e uma grande pressão do Bahia, mas é claro que você vai pegando aos poucos volume, vai tendo controle, e o Fluminense não atacava mais naquele momento. Já não atacava mais. O Renato mexe no time, faltando praticamente 15 minutos para acabar o jogo, que é quando ele, empatando, a gente sabe, ele não vai para cima, ele vai segurar o resultado. Então ele colocou o Soteldo, que eu acho que até que entrou bem, fez ali algumas jogadas, gerou alguns lances perigosos, inclusive no pênalti que foi marcado pelo Klaus e depois anulado pelo Wagner Hilwe, que aí o que eu falo, é um lance que realmente o cara vai com o braço colado no corpo e tal, mas tem vários e vários lances que são a favor do Fluminense, ou seja, pro VAR entrar em ação e anular, e não anulo. É impressionante como contra o Fluminense, não é choro de perdedor, mas é um fato, cara. Contra o Fluminense o VAR sempre funciona. Quando é a favor, desaparece. É incrível o negócio. Mas beleza, o pênalti foi anulado. Ok, e foi logo depois do gol. E aí a gente vai entrar no ponto mais sensível. Para além da demora do Renato mexer, demorou muito, mas muito. É irritante isso. O Fluminense hoje tinha todo o elenco à disposição. Reforços, ele bota a Costa faltando 2 minutos, foi o menor sentido a substituição. O Moreno, que chegou agora, enfim, tinha todo o grupo à disposição, literalmente. E o Renato vai mexer no time somente com 30 do segundo tempo. Ok. E aí sai o gol. E é o que eu falo. Como é que você explica? Como que você explica? O primeiro Freitas está lá com a bola dominada, sai arrancando, que nem um maluco, podendo tocar a bola, perde a bola, tenta fazer a falta. Aliás, partida horrorosa do Freitas, do início ao fim, partida, uma das piores partidas dele com a camisa do Fluminense. Perde a bola, o Bernal vai lá e faz o certo. A única coisa certa nessa jogada é a falta do Bernal. Faz a falta. E aí depois simplesmente todo mundo fica olhando pro nada. Todo mundo dorme. E é inadmissível isso acontecer num jogo como esse. Mas é o que eu falo, isso está acontecendo frequentemente, sistematicamente. Uma hora vai ocorrer num jogo decisivo. E aí, amigo, você não tem como recuperar. Porque esse gol pode eliminar o Fluminense, dependendo de como for o jogo da volta. E não dá para levar um gol como esse. Não dá. Os jogadores desse nível não podem levar um gol como esse. E um dos protagonistas é o Thiago Silva, que é um ídolo, uma referência, é um cracaço, mas está completamente perdido ali. E o que mais assusta, cara, não é que a falta acontece e o cara pega a bola e pum, imediatamente dá um passe e pega todo mundo de surpresa. Não. A falta acontece, o Soteldo dá um toque na bola pro lado. A bola é devolvida pro jogador do Bahia, que pisa, se posiciona, olha, o Juba parte do meio de trás do meio de campo, passa na frente de todo mundo e simplesmente pega a bola. Aí o Guga, que é o único que percebe de fato a movimentação,
vai na cobertura, chega destrambelhado no lance, leva o corte do Juba, depois ele bate a bola, ainda desvia no próprio Guga para matar o Fábio, uma bola que ia para fora. Além de tudo, além da incompetência, o azar. A sorte acompanha os competentes e às vezes a incompetência acompanha, o azar acompanha os incompetentes. Acontece. Assim, é muito revoltante. O que eu falo não é a atuação, não é a postura do time em campo, porque enfrentou o adversário qualificado. É levar um gol dessa forma. E depois, aí, aquela reta final ali é um pavor. É desesperador. É terminar o jogo agradecendo por ter acabado a partir de 1-0. Porque depois o Pulga ainda pega uma bola igualzinho, lançamento, passa no meio dos zagueiros, todo mundo olhando de novo, o Thiago Silva tá ali, e ele domina a bola e quase faz o segundo gol. Não dá, cara. Não dá. Time que quer ser campeão, time que quer ser decisivo, que quer chegar numa final, que quer levantar a taça, não pode levar os gols que o Fluminense vem tomando. Desculpa, não dá. Não dá. E aí, de quem é a responsabilidade? Bora ver o que o Renato disse na coletiva? E a gente comenta em cima justamente em relação a isso. Bom, eu sempre assumo minhas responsabilidades, porque eu sou comandante e estou aí no dia a dia para corrigir o máximo dos jogadores para que esses erros não aconteçam. Eu tenho conversado com eles, tenho mostrado no vídeo. Dificilmente o adversário tem méritos, não são todos, lógico, mas tem méritos para fazer gols na gente. Realmente, em determinados momentos, está faltando esse foco para que a gente não tome esses gols. No futebol, outro dia eu vi o Praz, o goleiro que hoje ele é comentarista, falar, a gente aprende também todo dia. Há um tempo atrás ele falou uma coisa que eu guardei e eu concordo plenamente. O treinador, ele trabalha o time dele a semana toda, ou sempre que possível no dia a dia, mesmo tendo jogo a cada 3 dias. Ele treina, ele corrige, ele fala, ele mostra o melhor caminho, lapida o jogador, enfim, faz todo o trabalho dele. Aí deixa eu falar uma coisa na tua pergunta. 30%, 25%, 35%, 20% que seja, são os jogadores dentro do campo. São os jogadores dentro do campo. O treinador, e ninguém está tirando ninguém aqui da reta. O treinador faz o trabalho dele. Os jogadores têm a responsabilidade deles também lá dentro do campo. Porque se não for assim, bom, aí como que o jogador não vai ter suas responsabilidades também? Então a gente vem cometendo erros, eu venho corrigindo erros, sempre mostrando para eles da melhor forma. Assim. Então a gente tem tomado alguns gols que não poderíamos ter tomado numa desatenção de 1, de 2, de 3. E o adversário não tem perdoado a gente. Isso é a resposta da tua pergunta que eu vou te dar. Então, o meu trabalho, o trabalho da comissão técnica, ele continua. Não é aqui, em qualquer clube é assim, qualquer clube. O nosso trabalho é corrigir. Ponto, isso é uma coisa. Na outra, eu vou, agora dando sequência nessa tua pergunta aí, falar que o meu time foi melhor que o time do Bahia hoje, jogou melhor, mereceu a vitória. Nós enfrentamos uma equipe que está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, uma equipe que está invicta aqui já há muito tempo, uma equipe muito boa, muito bem treinada, SAF, contrata jogadores, porque tem esse poder aquisitivo, e o meu time jogou aqui e foi melhor do que o Bahia. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos a cada adversário e fomos melhores. Tudo bem que você vai falar o que vale é bola na rede, o que vale é o resultado. Concordo também, o que vale é o resultado. Sendo isso, eu quero falar o seguinte, nós temos mais 90 minutos agora para a gente jogar no Maracanã, em frente à nossa torcida, e temos todas as condições de reverter o placar. Se nós jogamos bem aqui, fomos melhores que o adversário, tivemos as melhores oportunidades, pode ter certeza que lá nós temos mais 90 minutos para a gente fazer o nosso dever de casa. Não, você não pode falar que o time tem se desconcentrado. Hoje o time não se desconcentrou. Hoje não foi o time. Foi um jogador só. Ué. Não, eu estou perguntando só. Não, tudo bem. Eu estou falando que foi 2 jogadores no máximo. Então o time estava fazendo uma belíssima partida, como eu falei. A desatenção hoje. Só que aqui quando um ganha, ganha todo mundo. Quando um perde, perde todo mundo. Então, quem entende futebol, quem vê futebol, conhece futebol, vê onde está a falha. Nós somos profissionais que eu sei onde foi a falha. Entendeu? Mas isso tem que cobrar deles dentro de 4 paredes. Aí você fala assim, o negócio dos 30% do treinador não são os 30%. 70% durante a semana, mais ou menos, você tem 75%, 65% por aí. Os 25%, 30% são dos jogadores.
E ninguém está botando a culpa nos jogadores. Os jogadores também têm que ter a responsabilidade deles. Tanto é que eu estou te falando, meu time foi melhor, tivemos as melhores oportunidades, mas falhamos num lance. E o adversário não perdoa. No futebol, eu falo para eles, eu conto 2, 3 historinhas para eles. Uma delas é o seguinte: ninguém pega o filho de 2 anos, 1 ano e meio, vai no shopping, sai andando e dá as costas. No futebol é a mesma coisa. Você não pode dar as costas para a bola. Você tem que estar ligado, tem que estar focado o tempo todo. Eu falo para eles, eles têm tudo. O presidente está aqui, não é porque ele está aqui. O presidente dá tudo para eles. Merecidamente, eles têm tudo. Agora, numa hora e meia, eles têm que dar o máximo. Tem que ter a entrega. Tem que ter o foco por tudo que eles têm na vida. Nessa 1 hora e meia, tem que ter a entrega. Eles têm que dar em troca para o clube tudo que o clube proporciona para eles. E quando eu digo em tudo, é exatamente esse foco dos 90 minutos. Vacilamos num lance, praticamente o último, o penúltimo lance do jogo, na hora do gol, tomamos o gol. Mas nem por isso vamos falar que está tudo errado, né? Foi uma derrota, uma equipe que está no G4, como falei, os primeiros 90 minutos foram jogados, e agora nós temos mais 90 minutos no Maracanã. Se o Fluminense estivesse brigando no momento contra o rebaixamento e tivesse tomado de 3 hoje aqui do Bahia, tudo bem, a coisa poderia estar errada. Não é o caso, né? O Fluminense está muito bem na Sul-Americana, está andando bem no Campeonato Brasileiro e está muito bem na Copa do Brasil. O jogo de hoje faz parte do futebol. Tivemos oportunidade, não fizemos. Eles tiveram menos oportunidade, fizeram. Vacilamos. Não tem que vacilar, não tem que ter o foco. O foco, enquanto ele não apitar, tem que estar focado. Você não pode desfocar. É aquele segundinho. A coisa vai acontecer. E aconteceu. Bom, tem alguns pontos aí que são pontos complexos para a gente debater. Eu concordo com o Renato até um certo ponto de que, obviamente, ele como treinador, ele tem uma responsabilidade que vai até um certo limite, que dentro de campo são jogadores que tem que fazer, que tem que tomar a decisão. Isso está certo, o jogador tem que ser cobrado mesmo, e a gente cobra. Mas só que, quando é algo isolado, aconteceu isso aqui, depois, porque 5 jogos, acabou acontecendo de novo, mas é recorrente. E se acontece de maneira tão recorrente, o treinador, por mais que não seja o culpado no lance em si, obviamente, ele não está em campo, mas ele é o responsável. O Renato é muito bem pago para identificar esses problemas, como ele identificou no jogo contra o Bragantino, ele fala, olha, eu percebi no aquecimento que tá todo mundo, que ninguém está concentrado no jogo. Então, peraí, então tira quem não tá. Porque não dá. Aí ele fala, mas não foi o time todo nesse jogo, foi nesse gol, foi 1 ou 2, 3, beleza. Basta 1, basta 2, basta 3. Só que acontece, às vezes é o time todo, às vezes é 1 ou 2, não importa. A questão é que está acontecendo e o Renato não está dando jeito nisso. E ele é o responsável pela equipe. Ele é o responsável. E aí ele fala, da forma como ele falou, que os jogadores têm que dar retorno ao clube, que o clube investe, que o clube dá toda a estrutura. Que eles têm que se ligar, eles têm que ter atitude, eles têm que... E aí a gente vai para um outro lado. Que eu, de novo, concordo, tem que ser cobrado. Aliás, eu tenho um trecho coletivo que o Renato fala, mas vocês cobram muito de jogador de futebol. Desculpa, Renato. Você, seus jogadores, ganham muito para isso, muito bem para isso. E são cobrados à altura, porque também vestem uma grande camisa. Quem não quer ser cobrado, é só jogar em time pequeno. É só, talvez, diminuir o salário em 10 vezes, aí não vai ter cobrança. Vocês têm toda a estrutura, tudo à disposição do bom e do melhor, além de ganhar um salário acima da média de toda a sociedade, para entregar resultado, para entregar desempenho. É óbvio, o ser humano é falho, todo mundo vai falar, é óbvio, claro, todo mundo vai falar. Mas não dessa forma. Não dá para ser dessa forma. Do jeito que vem acontecendo. Então, sim, o Renato tem a sua responsabilidade, porque ele é o comandante. Sim, os jogadores precisam ser cobrados. Agora, esse discurso do Renato, todo jogo falar, responsáveis são eles. Eu avisei, eu falei, e jogando sempre acima do elenco, sempre acima dos jogadores. Isso uma hora vai dar problema se já não estiver dando problema. Porque o jogador é frágil, é sensível de futebol. Ganham salários exorbitantes, né? Tem tudo do bom e do melhor, mas são sensíveis. Isso às vezes me revolta, mas é a realidade. Não é uma questão de opinião de si, talvez. É um fato. O jogador não gosta disso. E aí vamos ver até quando essa postura do Renato, até quando não vai incomodar, se é que já não está incomodando. Que é um problema.
que tem erro, todo mundo tá vendo. Os jogadores que errou, a gente tá vendo. Agora, ele, como comandante do time, tem que arrumar um jeito para isso. Enfim, é o que eu tô falando. Vou ter jogos que você vai passar em branco. Tem jogos que não serão decisivos. Mas mata-mata, não dá. Não dá para cometer esse tipo de erro. Mas, assim, poderia ter sido um resultado melhor. O Fluminense poderia ter saído daqui, no mínimo, com um 0-0. Mas está mais do que vivo. Tem time para inverter essa situação. Tem qualidade para fazer isso no Maracanã. Tem futebol para chegar, se impor e fazer o resultado e chegar nessa semifinal de Copa do Brasil. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas a gente está avaliando o que aconteceu hoje na Arena Fonte Nova. E o que aconteceu hoje aqui já aconteceu em vários outros jogos e, pelo visto, é um problema, ainda é um problema sem solução. Beleza, pessoal? É isso. A gente vai ficando por aqui. Claro, voltamos ao longo do dia, já retornando aqui de Salvador. Domingo já tem o Santos na Vila Belmiro, com muito mais do que aconteceu aqui na capital baiana e, claro, todas as informações do Fluminense, tem muita coisa acontecendo, eu vou trazer aqui para vocês. Um abraço, esquece não, deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal. Tamo vivo, semana que vem não, depois da FIFA a gente vai buscar e, se Deus quiser, conseguir essa vaga na semifinal.